Olá pessoal, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui nós queremos expandir as suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! Vocês devem estar achando estranho que a voz do Luciano deu uma mudada. Mas não é bem isso. Aqui hoje quem está aqui sou eu, Ana Paula, uma das colunistas aqui do Software Mental. A gente está com a oportunidade de conversar com uma pessoa super interessante, bacana, do meio empreendedor, do meio das startups. E nesse processo aí, nessa oportunidade que a gente teve, o Luciano está em viagem, então eu assumi a cadeira do Luciano e estou aqui com vocês, tá bem? Então o nosso tema de hoje vai ser o processo aí das startups e do empreendedorismo nessa nova economia, nesse novo meio, nessa nova forma, né, de funcionar. E a gente tem aqui hoje um convidado super especial nessa área. Antes um pouquinho de falar do nosso convidado, vocês sabem, né, que a gente tem aqui o apoio técnico da Atena Mídia, né, na realização do nosso podcast. Então, nosso querido convidado é o Edson Mackenzie. Olá. Edson, eu vou pedir para você conversar, falar um pouquinho para o pessoal, um pouco da sua experiência, um pouquinho da sua trajetória, quem você é, para o pessoal se localizar aí, e depois a gente vai explorar um pouquinho essa sua experiência, beleza? Legal. Eu comecei a trabalhar nessa área com tecnologia em 2002. Eu tinha uma produtora de áudio e vídeo e a gente entendeu que a gente precisava criar uma forma diferente de distribuir o nosso material. A gente criou, então, assim, o primeiro portal de vídeo do mundo, videolog.tv, que a gente teve alguns milhões de usuários no Brasil. Quando a internet só tinha mato, a gente chegou lá com a enxada capinando. Foi super divertido no começo. Passamos por vários altos e baixos, né? E eu brinco também que a vida do empreendedor são esses altos e baixos. Tem hora que você fica rico e fica pobre muitas vezes. E numa dessas de ficar rico e ficar pobre, eu não fiquei rico de novo. Também estou optando para fechar a empresa em dezembro de 2014, oficialmente em janeiro de 2015. E aí, de lá para cá, eu venho me dedicando a outras funções, né? Peguei toda essa minha bagagem de trabalhar com startup, de trabalhar com inovação e passei a levar isso para outras oportunidades. Então, desde então, eu venho... como no LinkedIn ninguém é desempregado, todo mundo vira consultor. Então, virei consultor no LinkedIn e aí comecei a compartilhar os meus conhecimentos no longo do tempo. E desde então, eu venho me moldando, ajudando na relação de grandes corporações para o ecossistema empreendedor. E esse ano de 2019 para mim é um ano especial e estou super feliz de estar aqui falando com vocês no Software Mental, basicamente porque eu tomei uma decisão esse ano, em janeiro de 2019, de olhar para o meu trabalho com uma nova roupagem, quer dizer, voltar do zero, voltar a recomeçar tudo, a falar todas as coisas que eu já venho falando, só que olhando especificamente para o público intraempreendedor. Eu percebi que mais de 60%, 70% do meu público são de pessoas que já estão trabalhando em algum lugar e elas têm um interesse gigantesco de dar uma mudada na sua própria carreira, ou conseguir novas posições dentro das empresas, ou não só conseguir novas posições, mas também sair e criarem seus próprios negócios. Mas atualmente elas são funcionários de algum lugar. Então percebo que o público intraempreendedor é um público que eu preciso dar mais atenção e mostrar para eles de um jeito mais segmentado, mais lúdico, às vezes até mesmo usando algumas ferramentas mais simples para que eles possam perceber que eles também podem empreender dentro do CNPJ de outra pessoa. Muito bacana essa tua proposta, né, a partir de 2019, e tem muito a ver com um dos elementos que a gente procura trabalhar aqui no Software Mental também. A gente tem buscado promover a mudança de mentalidade, né? Mudança de mindset, mudança de mentalidade, para uma mudança também que está acontecendo, que todo mundo sabe disso, né? Está acontecendo, o mundo está completamente noutra velocidade, noutra pegada, o processo tecnológico está mesmo interferindo no nosso dia a dia, as pessoas estão percebendo isso. Eu conheço vários casos, né, de pessoas, por exemplo, que tinham um trabalho estável, que tinha muita interferência, muita possibilidade da tecnologia entrar, e ela entrou e mudou completamente o mercado. Então, por exemplo, pessoal da área de publicidade, pessoal da área de desenho, de várias áreas que entra muito tecnologia auxiliando esse processo, né, acaba que facilitou muito, reduz muito o tempo de produção, as pessoas conseguem produzir muito mais, com mais qualidade, com menos tempo,
E às vezes aquele cara que era antigo na área, Uhum. que conseguia fazer tudo no MOOC, na mão, e ficava muito bonito e tal, agora tem um computador, tem um software, tem um monte de moleque fazendo aquele trabalho que ele fazia, e ele acaba ficando com dificuldade de se inserir. Isso não é só nesses mercados, são vários outros mercados também. Todos aqueles trabalhos mais repetitivos, rotineiros, que são facilmente programáveis, né? Facilmente um algoritmo pode substituir aquele trabalho, tem um risco danado de substituição, né? E as pessoas precisarem se reinventar e se reposicionar nas suas carreiras, né? O que eu percebo é que já tem alguns pensadores que falam que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, é aquele que não sabe se lidar com as máquinas. Essas profissões que você falou, design, pessoal da publicidade, eles já tinham menos resistência a trabalhar com tecnologia. A dificuldade principal está em carreiras como, por exemplo, os advogados, que a grande maioria tem uma dificuldade grande de lidar com tecnologia, de não observar isso. Tem um site que eu visitei há um tempo atrás, eu não vou lembrar agora o nome, mas basicamente ele dizia assim, que um robô, qual é o percentual que um robô iria roubar o seu emprego, né? E aí, grande parte das profissões que colocavam lá, ele assim, olha, tem 99% de chances de um robô tomar o seu emprego em 10 anos. Então, assim, por exemplo, os advogados. Então, essas tendências que ele falava. E algumas profissões, por exemplo, eu só acho bacana do software mental, é que falava, por exemplo, se você é um psicólogo, se você é profissões que acabam trabalhando mais no desenvolvimento humano, esse índice ele era mais baixo. Só que, na verdade, o que eu percebo é que não é que o índice é mais baixo quando você está numa profissão trabalhando no desenvolvimento humano. Na verdade, ele vai demorar um pouco mais de tempo. Não vai levar 10, mas vai levar 15, vai levar 20 anos. Porque o ser humano é a base de tudo. Eu tive agora há pouco tempo no Vale do Silício, e lá na Singularity University, uma das coisas que mais me chamaram a atenção, e uma conversa que eu estou tendo, que eu acabei acompanhando lá, é que a grande maioria das pessoas que vão para a Singularity University, elas vão com a expectativa que elas vão ter acesso à mais alta tecnologia da NASA. Elas vão entrar num foguete e mudar lá. E o que mais, depois que elas saem de lá, o que mais chama a atenção das pessoas que passaram pela Singularity é que é um processo interno que eles chamam de level up, que são a preparação e a transformação do empreendedor, a preparação e a transformação da pessoa. Então, tudo que a gente puder fazer hoje que impacta diretamente nas pessoas que estão ligadas à tecnologia, a gente tem bons resultados. Legal. Esse processo de transformação, então, do empreendedor, você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Como é que é na sua experiência, o que você já viu, as pessoas com quem você convive? Eu sei que você tem uma rede de relacionamentos mega plus ultra. Fala aí pra gente um pouquinho disso. Eu até vendo isso no meu Instagram, né? Um empreendedor criativo com uma superb rede de contatos. Eu brinco que essa minha rede de contatos, ela vem sendo construída ao longo dos anos, né? Meu Black Book, ele acaba sendo uma coisa bem, bem importante, porque eu sempre me conectei com as pessoas, né? Eu sou de família nordestina, sempre uma coisa muito calorosa de relacionamento. Eu gosto de pegar nas pessoas, eu gosto de abraçar. Tem até algumas pessoas que, quando fazem processo de facilitação, ou então jornadas de empreendedores comigo, brincam chamando do Mac Hug, né? Que quando elas estão no momento mais difícil, duro, eu vou lá e dou um abraço nelas e aquilo transforma, né? Eu duvido um robô roubar esse meu emprego de dar abraço nas pessoas. Nesse meu produto, o Mac Hug, ninguém vai levar em breve. Mas o que eu percebo é que eu vou te dar um exemplo, por exemplo, das empresas de marketing de produtos como, por exemplo, marketing de relacionamento, marketing multinível, ou até mesmo esses produtos que a gente tem hoje, essas redes, Rinode, Junese. Então, o que eles fazem, basicamente? Basicamente, ele é um processo de venda. Então, você tem uma empresa... Vou falar da Junese, que é uma das que eu mais gosto, acompanho, e muitas pessoas não conhecem ainda, que tem, por exemplo, produtos como o Naara, que é um produto para o cabelo, para ajudar. Então, é um produto muito bom, né, de altíssima qualidade, só que as pessoas, ele precisa melhorar canais de venda. Você tem hoje canais tradicionais, você pode botar aquilo numa farmácia, as pessoas podem comprar, só que já se perceberam que aquilo não se compra assim. Então, eles precisavam, por exemplo, criar novas redes de distribuição. Então, eles criaram uma questão de marketing de rede, né, de marketing de relacionamento, para que a pessoa que usa aquele produto, você vem, você compra aquele produto, você usa ele, você percebe a qualidade dele e você não vende mais aquele produto, você passa a vender o resultado que ele dá. Tá, Mac, não, mas não foi isso que eu te perguntei. Eu te perguntei como que a gente consegue, por exemplo, transformar as pessoas. As grandes mentes que estão por trás dessa empresa entendem que não é tecnologia,
é botar na cabeça dessas pessoas que elas são empreendedoras, que elas podem ter independência financeira, que elas podem trabalhar com seus próprios, no seu próprio tempo, com seus próprios recursos. Então eles acabam investindo tempo e dinheiro para essas pessoas para capacitar, para transformá-las no mindset do empreendedor. Quando, na realidade, se você tirar a gordura, né, a fumaça do que a gente está falando, eles são vendedores. Na verdade, eles vão lá, eles compram um produto e revendem esse produto. Só que você não existe... Muitas pessoas não veem nobreza no você ser comissionado por uma compra e venda. Mas elas veem nobreza quando fala, você é independente, você tem seu próprio negócio, você pode chegar lá. Então eles vão fazendo esse trabalho de transformação mental nessas redes de pessoas, e quando você vai conversar com um vendedor com um desses consultores, na verdade, que eles chamam de consultores, dessas redes de venda, eles criam uma comunidade por trás do produto, uma veneração, que eles passam a defender aquele produto a todo custo. E então eles passam a defender aquilo com uma verdade tamanha que você que está sendo impactado a primeira vez por aquele produto, você fala, caramba, se essa pessoa está falando desse jeito, que aquilo dá aquele resultado, caramba, eu preciso fazer isso também. Então o que a gente percebe é que o processo de imputar o pensamento empreendedor naquele vendedor faz com que ele faça vendas mais qualitativas. E a gente vê esse mesmo processo sendo repetido em diversas coisas, incluindo no nosso último processo político, né? Que a gente tinha um partido que vinha fazendo isso ao longo tempo, criando legião de fãs, então as pessoas... E aí você pegou-se todo o antagonismo a isso, uma outra grande comunidade de pessoas falando, eu não sou isso, eu sou aquilo outro, e ficou essa disputa de poder. Uma polaridade, né? E a gente acabou trabalhando essa questão. Mas quando a gente tira o coração dessa polaridade, independente de quem ficou apoiando um lado ou outro, a gente percebe que o que ficou ali é a criação de uma comunidade por trás. E essa comunidade só se aderiu àquilo ali, aderiu através das ideias. E as pessoas são impactadas através das ideias. Então, o que eu percebo nesse processo do empreendedor hoje é que a transformação está em você conseguir imputar na cabeça das pessoas, deixar na cabeça delas sementinhas de inteligência que elas possam, a partir dali, se transformar o que elas estão entregando. É isso. A gente vê muito que nesse processo mesmo de transformação são algumas competências de comportamento humano mesmo, né, que fazem a diferença. O comportamento, por exemplo, de confiança, eu confiar numa outra pessoa, eu confiar que o universo tem uma série de recursos, né, que eu posso tirar partido disso, eu posso aproveitar esses recursos ao meu favor, ao invés de achar que tudo está contra mim e que a qualquer momento vou levar uma rasteira. Então são maneiras muito típicas do empreendedor pensar, né? Se o empreendedor fica pensando, acordando de manhã, pensando, eu tenho que ficar cuidando da próxima rasteira que eu vou levar, o cara não vai muito longe. Não vai. Agora, se ele acorda pensando, poxa, qual é a próxima oportunidade? O que eu posso aproveitar? O que tem aqui que eu posso reverter, eu posso virar a meu favor? É uma outra maneira de pensar, né? É uma outra mentalidade aí que está presente. O que aconteceu comigo, eu participei de um processo, enquanto eu tinha um videolog, eu fiz uma spin-off dentro do videolog, que eu tentei lançar um produto corporativo chamado Puffer. E a gente botou esse produto numa aceleradora, que na época era 21212 lá no Rio de Janeiro, que era uma aceleradora Brasil-Nova York. E o principal foco da gente ir para essa aceleradora era que a gente criar produtos já globais. E aí, nesse processo de construção desse produto, a gente tem problemas do dia a dia das empresas, e de vez em quando eu tinha mentorias com algumas pessoas, né? E aí eu tive uma mentoria com o Marcelo Salles, que é um dos fundadores da Movile, e eu fui reclamar para ele sobre uma perda de, sei lá, de 20 mil reais que eu tive num processo de validação que não deu certo. E tava ele e o Rafael Duton, que também era outro fundador da Movile, ele virou para mim e falou assim, cara, a gente tá fazendo uma empresa de 80 milhões de dólares. O que é 20 mil reais numa empresa de 80 milhões de dólares? Aí é verdade. Então, cara, esquece. Vamos para o próximo assunto. Então, esse pensamento que ele falou, cara, a gente tá aqui construindo... E, de repente, tudo que eu falava tinham pequenos erros, pequenas falhas e coisas que geravam prejuízo e que, para uma empresa muito pequena, é um prejuízo gigantesco. Na verdade, eu pensava, não, eu tô fazendo uma empresa de 80 milhões de dólares. Qualquer coisa eu vou quebrar de qualquer jeito. Então, quebrar pouco, quebrar muito, quebra do mesmo jeito. E o que eu tiro de aprendizado disso hoje, que eu falo para muitas pessoas e para levarem pro dia a dia, eu pego exatamente essa experiência e falo, sabe que vale a caloria? Né? Então, existem coisas que você vai... Eu tô nesse meu processo hoje de emagrecimento, tem coisa que eu paro e olho e falo, eu acho que não vale a caloria. Eu acabo não comendo. E essa coisa do vale a caloria... eu uso para o que eu vou comer, mas eu também faço, por exemplo, para brigas que eu vou comprar.
Então, os americanos chamam de pick your battles, né? Escolha as suas batalhas. Então, tem coisa que, por exemplo, tem gente que eu simplesmente, beleza, eu só... Algumas pessoas merecem uma resposta, outras uma explicação e outras não merecem nada. Então, dependendo da pessoa, dependendo da forma como eu me relaciono à pessoa, minha cabeça já tá nesse movimento, que é onde eu falo, não vale a caloria brigar com essa pessoa, então deixa passar. Muito bom. E aproveita as oportunidades que aparecem, né? Quer dizer, você usa... Porque você vê, né? O cérebro, ele tem uma capacidade incrível, né? Gigantesca. Mas não é ilimitada. A gente tem foco, precisa ter foco, precisa ter energia A gente não usa tudo, na verdade, né? Não usa tudo, e o que usa, a gente não consegue usar para tudo, né? Tudo para tudo. O que tem para tudo. Então você tem que escolher realmente, né? Onde vai colocar energia, onde vai colocar foco para poder ter resultado a partir dali, né? E é isso que o empreendedor faz, e é isso que essas pessoas, os gurus, estão ensinando hoje para as pessoas. Que é ensinar foco, ensinar disciplina, porque o brasileiro é altamente criativo. Nós somos um povo maravilhosamente criativo. Então nós somos incríveis de iniciativa e horríveis de acabativa. Então a gente começa coisas muito legais, mas a gente não termina as coisas. E aí isso faz com que a gente perca a credibilidade no mercado. Os orientais, por exemplo, não são tão bons de iniciativa, eles têm iniciativas muito tímidas até, porém eles são incríveis de acabativa. Eles conseguem começar, terminar e aprender com aquilo. E tem uma persistência, né? Eles são disciplinados, né? A disciplina. Então, o que eu percebo hoje, por exemplo, eu tenho uma filha de 4 anos e o que eu mais faço é ensinar para ela disciplina. Porque ela já é muito criativa, ela já é muito esperta e ela já tem uma coisa assim. Então, o que eu faço sempre é ensinar para ela disciplina. Então, o que eu acredito que o bom equilíbrio do empreendedor e do bom profissional que está se destacando no mercado é conseguir não equilibrar, porque eu não acredito no equilíbrio, eu acho que a minha vida é muito fluida, mas ele conseguir fluir entre a criatividade e a disciplina. Então, quando você consegue fluir entre esses dois pontos, você consegue ter bons resultados. Fala mais sobre esse negócio de você não acreditar no equilíbrio, acreditar na fluidez. Não acredito. Como é que é isso? Não acredito na fluidez. Porque não dá, ninguém, aí eu vou levar pro Osho agora, né? O rio nunca é o mesmo rio, mesmo vocês estando no mesmo lugar, na mesma hora, nunca é. Então, a pessoa que eu sou com você aqui agora, que as pessoas estão me ouvindo, pode não ser eu, pode ser uma criação minha, pode ser um personagem que eu construí para que as pessoas possam se relacionar comigo. Da mesma forma nas empresas, o que eu digo para as pessoas nas empresas, e isso eu aprendi com o Boni, ele falava o seguinte, que quando ele chegava... A gente pode falar qualquer coisa aqui no podcast? Manda, ué. Então, no livro do Boni falava o seguinte, quando eu chegava para uma pessoa, falava que aquele trabalho estava uma merda, não estava dizendo que a pessoa era uma merda. Estava dizendo que o trabalho estava uma merda e que ela tinha que se esforçar para fazer aquilo melhor. Então, ele já subia a barra. Então, o Boni, que é o cara que construiu o padrão Globo de qualidade, ele falava isso. Cara, não leva pro pessoal. Eu não sei se você é um merda. Agora, você só vai ser um merda se você se sentir um merda. E aí, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que pro verme que vive na merda, o mundo é uma merda. Então, assim, tipo... Porque ele só vive ali, ele não vê outra coisa. Então, eu dou muito workshop de oratória e de comunicação estratégica, e as pessoas muitas vezes falam assim, nossa, mas eu fiz uma apresentação e as pessoas, eu me senti um merda depois. Falei, olha, tipo, você tem 2 caminhos. Uma, a apresentação deve ter sido muito ruim mesmo, então, ok, uma grande oportunidade que você tem de melhorar. E a segunda é, cara, não leva o pessoal, constrói um personagem, que esse personagem as pessoas vão... Porque se aquele personagem for muito bem, é o personagem que está sendo avaliado e está sendo louvado. E se for muito mal, é o personagem que se deu mal. Então a gente tem que aprender muito com os artistas em cima disso. E eu acredito na fluidez porque a pessoa que eu sou aqui pode não ser a pessoa que eu sou de verdade. Então, o cara que eu sou no mercado é uma construção psicossocial que eu inventei para que as pessoas pudessem se relacionar comigo. Né? Assim como a gente tem agora, de novo, voltando para essas políticas, eu preciso voltar nesse ponto, porque eu achei engraçado que a quantidade de gente que saiu do armário, não por conta da sua sexualidade, mas a quantidade que saiu do armário como preconceituosa, como machista, como misoginia. Então, uma série de coisas que aconteceram. As pessoas vinham guardando isso há muito tempo, e alguns anos atrás tinha, por exemplo, uma pesquisa que falava assim, aonde você guarda o seu preconceito? Né? Eu lembro que eu tinha 14, 15 anos, tinha uma campanha que mais ou menos, então, uns 20 anos atrás, falava disso. Aonde você guarda o seu preconceito? Porque as pessoas são preconceituosas, né? O que eu faço hoje comigo, eu sou preconceituoso. Eu sou preconceituoso, eu sou machista, eu sou... Tudo que... Tem uma música muito bonita aqui de uma menina que fala muito, né? Que eu vou lembrar assim, sou vaidosa, sou perigosa,
invejosa, eu esqueci a música agora como é que é, mas ela fala sobre isso. Aham. E a gente precisa ter consciência dessas coisas. E quando você toma consciência dessas coisas, você passa a entender que, cara, eu sei que eu tenho isso em mim, mas eu escolho não usar. Uhum. É igual quando a gente entende lidar com tomate, né? Como assim? Porque inteligência é você saber que o tomate é a fruta. Tá bom. Sabedoria é você não colocar ele na salada de fruta. Tá bom. Então, a gente é fluido, a gente precisa ser fluido. Uhum. Então, uma hora eu tô sendo aqui super filosófico, falando misturando Osho com política e com tomate. Outra hora eu tô xingando, outra hora eu tô sendo o melhor pai do mundo. Tem uma pessoa que eu conheço, que eu admiro muito, uma pessoa muito inteligente, que é aqui de Foz do Iguaçu, que uma vez ela falou para mim, por exemplo, de algumas pessoas da guerra, que ela leu que quando as pessoas iam para a guerra, elas matavam as pessoas, depois elas voltavam para casa para jantar com as famílias, elas eram bons pais. Então, essa pessoa é equilibrada? Não. Eu acho que o equilíbrio é a loucura. Vamos filosofar, já dizia Hegel, né? Que nós vivemos de contradições, né? Exatamente. O que mais deixa a pessoa assim, interessante e profunda, vamos dizer assim, camadas, né, complexas e interessantes, portanto, é quando ela tem várias contradições e ela trabalha essas contradições, ela tem consciência da contradição. Quando a pessoa é muito plana, muito... Quando você vai ver um filme, por exemplo, um personagem chato num filme, é aquele que você olha e fala, sem sal, né? Sem graça, só é isso, não tem nada, não tem nenhuma revelação, não tem nada de diferente ali. Então a contradição faz parte da natureza humana, né? Eu adoro ser provocador e interessante. Pois é, isso é bem bacana. E as pessoas nunca sabem com que elas estão lidando quando elas falam comigo, elas nunca sabem. Eu adoro isso. E o legal é esse aspecto que você traz aí, né? Ok, a contradição está ali, mas eu estou consciente dela. Uma coisa é a contradição tá presente, mas ela está escondida, tá no obscuro. A pessoa não percebeu que ela está presente e não percebeu também como ela afeta a ação, afeta as decisões dela, né? Por exemplo, a pessoa pode ter algumas contradições que fazem com que a autoestima dela vá lá para o buraco. E aí ela não consegue tomar certos tipos de decisão por causa da autoestima dela que ficou enfraquecida num determinado momento. Por esse caso que você falou, né? Pô, deu uma palestra e ficou uma bosta. Pô, mas calma, a palestra que estava ruim. Não quer dizer que você é um bosta, né? Então a pessoa saber trabalhar isso, trabalhar essa contradição sem ir para o chão, né? Sem ir para o buraco nesse processo. Tendo uma resposta rápida, que eu pensei agora, filosofei pra caramba, não respondi diretamente, uma resposta rápida assim, humor não adianta pra porcaria nenhuma. O humor não serve nem pra você tomar banho, porque o morno é quente demais pra você suportar. E ao mesmo tempo ele é frio demais pra você fazer um café. Então ou você é gelado ou você é quente, não tem jeito. Só que você não precisa ser gelado sempre, nem quente sempre. Você precisa fluir de uma coisa para outra. Por isso que a água é maravilhosa. Muito bom. Olha, aproveitando um pouco que você falou aí das questões do povo que saiu do armário e se descobriu preconceituoso, às vezes machista, várias coisas. Tem um elemento também que a gente observa aí na questão da mudança de mentalidade, que é a pessoa aproveitar a experiência que enriquece a vida dela. Experiência que faz com que ela, inclusive, se confronte com realidades diferentes e que às vezes é aí que ela vai descobrir um preconceito. Porque até então, como a gente falava antes, né? A pessoa está no meio da merda, ela vai achar que o mundo é aquilo ali. A hora que ela sai daquilo é que ela vê, mas pera lá, tem outras coisas, o mundo não é só isso. Então, passar por experiências diferentes ajuda a pessoa a enxergar certos modelos que ela tem de vida, certas formas dela enxergar o mundo, que podem ser de um outro jeito, pode ser de uma outra maneira. Como é que você pode falar para a gente sobre esse processo aí da experiência? Vou recomendar um livro, que é o Antifrágil, do Nassim Taleb, que ele fala muito sobre isso. Por exemplo, o que eu falo, uma coisa que todo mundo do mundo empreendedor fala assim, você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa sair da caixa. Eu acho uma babaquice isso. Nossa, eu adoro a zona de conforto. Eu adoro ficar na minha caixinha. Na verdade, quando eu tô aqui fora, por exemplo, que eu falei pra você, eu sou esse personagem aqui, eu sou amigão, falo com todo mundo, falo o que eu penso. Mas nos meus momentos de folga, quando eu não tenho ninguém perto, eu sou um cara recluso, fechado, em silêncio, eu sou tímido, sabe? É bizarro falar isso para as pessoas, que elas, quando eu falo para as pessoas que eu sou um cara tímido, as pessoas não acreditam, porque elas me vêm falando eloquentemente. Mas na realidade, nós nunca somos uma única pessoa. E o que eu digo que eu não acredito nisso, porque uma coisa que o Taleb fala nesse livro dele, que é o Antifrágil, que é o mesmo autor da Lógica do Cisne Negro, é o seguinte: se você quer ter um corpo forte, o que você faz?
você vai para um ambiente controlado, vai realizando pequenas agressões no seu corpo, né? E dessas pequenas agressões vai fazendo com que você vá se acostumando com aquelas pequenas agressões, e quando você se acostuma, o seu corpo cresce, você fica forte. Então, não é que a mágica está fora da zona de conforto. A mágica está quando você se permite sair da sua zona de conforto até onde você aguenta e volta. Quando você volta, você nunca mais volta para o mesmo lugar. Então, a mágica está na constância. A mágica está em você começar um processo e terminar aquele processo. Se você se comprometer a fazer 21 dias de meditação, você fazer 21 dias de meditação. Se você se comprometer a terças e sextas botar alguma coisa no ar ou falar alguma coisa, você fazer isso assim. Então, o nosso cérebro precisa criar rotina, porque a rotina faz... E aí, no livro O Poder do Hábito, ele fala muito disso. Então, você trabalhar essa rotina, criar essa rotina, mas, ao mesmo tempo, criar essas pequenas agressões, porque, com o tempo, essas pequenas agressões, elas deixam de se tornar agressões e passam a ser normal. Por isso que muitas pessoas hoje falam que não, ele me agrediu, né? Não é que ele te agrediu, não é que um dia ele estava lá super bem, sempre te tratou bem, foi ótima a relação, e um dia ele chegou lá e te bateu. Isso é idiotice, não foi assim. O agressor, na grande maioria das vezes, ele vem cometendo pequenas agressões ao longo do tempo, essas agressões elas vão aumentando ao longo do tempo, até que um dia ele comete uma agressão maior do que ele teve todos os tempos. Vai escalando. Né? Vai escalando. Então, a mesma coisa vale para agressão, a mesma coisa vale para você construir algo diferente da sua vida. Então cria um projeto, cria um foco, construa um propósito. Você pode até mudar de opinião, problema nenhum mudar de opinião. Você não pode mudar de propósito. Então, esse é o ponto que eu acredito. Você tem algum exemplo próprio ou de alguma situação que você vivenciou ou você testemunhou, né, desse processo de sair da zona de conforto, se testar, se colocar no limite e que, no fundo, vai expandindo, na verdade, essa zona de conforto, vai aumentando esse território? Eu era gago. Eu até hoje ainda, quando eu fico nervoso, né, quando eu estou numa situação de muito nervosismo, eu começo a gaguejar. Só que eu acabei construindo na minha mente uma outra estratégia. Então, antes de gaguejar, eu começo a dar muito tique. Então, o que acontece? Quando eu começo a dar muito tique, eu paro, eu respiro, eu tento voltar para mim, porque eu sei que se eu continuar, eu vou começar a gaguejar. Porque quando eu era muito novo, né, eu fui diagnosticado com TDAH. Agora, qualquer criança vai no médico, a nova virose, TDAH. E eu acabei tomando medicamento, menino ainda, com 14, 15 anos de medicamento. Eu falei, que acabar com essa porcaria, entendeu? Isso não adianta de nada, isso aqui eu vou ter que conviver com isso. Então, eu comecei a me... acabei de gaguejar de novo, fiz um né, aqui. Então, assim, você constrói um pensamento, você constrói uma linha e você torna atividades que eram altamente estressantes, como falar em público, uma atividade extremamente estressante, em algo não estressante. Então é você, aos poucos, eu faço até um convite a você mesmo, seu primeiro programa, primeira vez que você teve que pegar esse microfone, sentar e escrever uma pauta, entrevistar uma pessoa, como é que você se sentiu? Deve ter sido aterrorizante. Né? Um exemplo que eu sempre trago para as pessoas é um exemplo da piscina. Pega uma pessoa que nunca viu uma piscina na vida, nunca não sabe o que é aquilo, nunca viu água na vida, joga ela na piscina. Ela vai enlouquecer, não vai conseguir pegar em nada, vai esticar os braços e vai ficar lá, vai acabar morrendo afogada, porque ela nunca passou por aquela experiência. Um bebezinho, quando nasce, as mães elas não percebem, mas eles choram muitas vezes, não é porque eles estão sentindo dor ou nada, é porque eles começam a se bater, eles não entendem que eles não estão mais naquele lugar que eles estavam ali, eles começam a se bater e o braço assusta, eles tomam um susto toda hora. Então, qual que é a dica que a gente dá para as mães de primeira viagem com o bebezinho pequeno? Amarra o seu bebê, deixa ele bem apertadinho, ou seja, num abraço, ou num coeiro. Você aperta ele, deixa ele bem apertadinho, que quando você aperta ele, ele sente que está de novo no útero, então ele para de se debater, ele para de se assustar. Como é que a gente faz esse processo? Começa a apresentar as pessoas aos poucos, começa a apresentar a piscina aos poucos. Olha, molha o pé, sente a água, sente a temperatura da água, olha como é que é. Como você vai aumentando essa carga de exposição ao que antes era um grande perigo, um medo, você vai percebendo como ele acontece, e essa exposição vai trazendo para você um pouco mais de tranquilidade, e pode ser que um dia você compre uma bela roupa de banho e vá nadar como uma forma de relaxar. Muito bom. Essa aí, para quem é da área de educação, né, que é a minha área, inclusive, é o que a gente chama de zona de desenvolvimento proximal. Que bonitinho, aprendi uma palavra nova. Né? Mas é um nomão, né, grandão. Quer dizer, você vai fazendo experiências gradativas para ajudar a pessoa a sair do ponto A para o ponto B. Ela não vai direto para o ponto B, mas ela vai tendo
experiências que vão aproximando ela lá para o ponto B, né? Uhum. Vai se familiarizando, né? Sim. É bem por aí mesmo. Às vezes a experiência, uma coisa nova, pode parecer assustadora para a pessoa, justamente porque está muito fora, né, da sua familiaridade. Mas vale muito a pena, né, ela experimentar para enxergar coisas diferentes, né, coisas novas. E, Mackenzie, me conta aí, o que você está aprontando, o que você está querendo fazer por essa região aqui nos próximos dias aí? Eu sou um apaixonado por Foz do Iguaçu, né? Tenho muitos amigos por aqui, né? Na verdade, eu tenho inveja dos executivos de fronteira, né? Minha primeira relação, minha relação com a região de Foz do Iguaçu começou, se eu não me engano, em 2011, 2012, eu vim fazer um Startup Weekend aqui. Foi meu primeiro Startup Weekend como co-facilitador. Foi quando eu comecei a aprender sobre técnicas de facilitação de jornadas de desenvolvimento de ideias. Eu vim para cá, eu aprendi pra caramba e foi uma cidade que eu tive muitas boas experiências, assim. Eu acho que por conta de ser uma cidade tão cosmopolita, com tanta gente diferente, de várias culturas, de várias regiões, eu super me encontrei. Tenho bons amigos aqui, tem uma pessoa que trabalha comigo, que agora ele está só como freela de vez em quando, que mora por aqui, que é um excelente designer, que é o Polete. Tenho amigos como a Rafaela, que tá sempre me dá carona, me pega no aeroporto. Então, tem a Camila Giacomelli, que é do Iguaçu Cowork. Então, eu acabo vindo muito para essa região, né? E acabo tendo muitos amigos aqui. Eu me sinto muito em casa aqui. E um outro ponto também que acaba me trazendo muito para cá é que hoje eu faço um trabalho de formação de ecossistemas para o estado do Paraná. Então, o Sebrae Paraná é um dos meus clientes e eles me contratam com muita frequência para desenvolver palestras e conversar com pessoas que possam criar, fortalecer o ecossistema de inovação na região do Paraná. Como o Paraná, para mim, é a Rússia, né? É gigante esse negócio aqui. Tem lugares, por exemplo, que eu preciso ir que não tem aeroporto perto. Por exemplo, região de Pato Branco, o aeroporto mais perto de Pato Branco é o aeroporto de Chapecó, que fica em Santa Catarina, né? O tempo que a gente leva de Chapecó para lá são 3 horas, né? Por exemplo. E aí, só que o segundo aeroporto mais perto é o aeroporto de Foz do Iguaçu. Então, muitas vezes, quando eu tenho que, por exemplo, ir para a região de Pato Branco, eu acabo optando vir para Foz do Iguaçu, eu encontro meus amigos, converso, trabalho um pouco, me sinto já ambientado aqui, e aí eu acabo pegando, então, em vez de levar 3 horas de Chapecó para Pato Branco, eu acabo levando 4 horas, e ainda assim eu faço uma outra viagem, quem passar por aqui. Agora, mesmo nessa viagem que eu tô aqui, eu não vim para Foz do Iguaçu, eu vim para Cascavel. Ontem eu participei da inauguração do ASIC Labs, que foi a associação comercial da região de Cascavel, junto com o Cicobi, que também é um outro cliente meu, que desenvolveram agora um ambiente de inovação aberta, basicamente para fomentar a inovação dentro das grandes corporações. Tem muitas cooperativas, muitos grandes negócios que estão vindo para a região e eles querem experimentar novos modelos de negócio, criaram um espaço de inovação aberta e me chamaram para fazer a inauguração. Estava lá o prefeito, estava lá o representante do governador, do Ratinho Júnior, estava todos os agentes do ecossistema, de um bom ecossistema de inovação, estavam lá presentes. Tinha pessoas da universidade e eu tive a honra de passar o dia ontem lá fiz uma oficina de intraempreendedorismo para o Sebrae de manhã e no final do dia para o Cicobi eu acabei dando uma palestra. E aí, em vez de voltar para casa, né, via o aeroporto de Cascavel, eu falei, me manda de volta pelo aeroporto de Foz do Iguaçu. Aproveitou e passou aqui para falar com a gente do Software Mental também. Fico muito feliz aqui de passar por aqui. Agora, tem uma coisa interessante que tem acontecido aqui com o nosso podcast, até o pessoal aí que ouve a gente não está sabendo disso ainda, a gente vai falar aqui agora pela primeira vez. Novidade. Os nossos ouvintes, eles estão aí em 20 países no mundo inteiro, de língua portuguesa, né, obviamente. E o segundo país que mais nos escuta é os Estados Unidos, que mais tem audiência, né? Se não me engano, 20-30% da nossa audiência está lá nos Estados Unidos. Posso divulgar, então, o meu episódio 3 do meu podcast? Fala aí. Que eu falo sobre felicidade. Eu acabei de lançar um podcast agora. Eu sempre trabalhei em rádio, tinha 10 anos que eu não trabalhava em rádio, agora voltei. Meu podcast chama-se Ecossistema. Então, onde eu falo muito dessa minha experiência, nas minhas imersões nos ecossistemas de inovação pelo mundo. E eu estava em São Francisco há 2 semanas, eu fiz um podcast sobre felicidade. Então, você que está aí nos Estados Unidos, escuta, é só pesquisar Ecossistema como podcast no Spotify ou no seu tocador de podcast preferido. Você vai achar lá o meu podcast. Vamos colocar na descrição desse vídeo Por aqui favor, também no YouTube, com precisamos certeza. de audiência. É novinho, tá episódio 3 no ar agora. Aí, que beleza. Muito bom, mas eu quis perguntar essa sua experiência aqui na região, até para pegar também não só a região nossa aqui, que a gente está fazendo, a base, né, hoje do Software Mental,
Mas pensar também nessa, na verdade, uma condição meio cosmopolita, né? Meio nômade de mundo, né? Hoje a realidade nossa é que nós somos profissionais do mundo, não somos profissionais de um lugar só, né? Ainda existem muitos profissionais que são profissionais de uma empresa, de um local só. Mas no fundo, a gente está migrando para uma condição, para uma forma de trabalho um pouco mais expandida, né? Mais generalizada. O que você tem aí de experimentação própria ou do que você já viu nesse sentido? Aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, eu tive minha primeira facilitação internacional, né? Então, eu morei um tempo em Cuba e aí eu tenho um espanhol bem satisfatório. Uhum. E aí aqui eu facilitei, por exemplo, para a Techstars, que é essa rede de inovação, o Startup Weekend trinacional. Então, eu tive 2 oportunidades de tanto facilitar aqui em Foz do Iguaçu, com participantes do Paraguai e da Argentina e do Uruguai, quanto também no Paraguai já fazer facilitação lá. E já fui também participar em eventos já em Assunção, em São Lourenço, já passei também por alguns lugares na Argentina também, que para vocês que estão aqui, a Argentina é daqui a 10 minutos do lado, né? Mas para a gente que está no grande centro, como São Paulo, Rio, a Argentina é bem distante. Então, já tive algumas oportunidades também e também de conhecer esses outros ecossistemas. O que eu acho muito legal aqui em Foz do Iguaçu, ao mesmo tempo que você tem uma atmosfera meio londrina, onde você encontra árabes, turcos, japoneses, chineses, indianos e tudo no mesmo lugar, você também tem conserva áreas de cidade pequena. Então, todo mundo se conhece, todo mundo vai pro Zeppelin no final de semana, todo mundo... Então, o morador local de Foz do Iguaçu, não o turista, tem muito turista também, mas ele tem os seus cantinhos ali, tem o Arcade, se não me engano, que é o bar de videogame que tem aqui. Uhum. Então, assim, o local aqui, ele também é muito local. Então, ao mesmo tempo que é uma cidade global, cosmopolita, com muita coisa, e você tem que andar, às vezes, com 3 dinheiros na carteira, né? Dólar, real ou Guarani, ou peso argentino. Você, ao mesmo tempo, tem áreas de cidade pequena, onde todo mundo se conhece, todo mundo troca ideia. Isso é muito gostoso. Isso é uma coisa da realidade que a gente tá passando a viver aí também, né? Você está numa cidade pequena, ou às vezes até a pessoa mora lá, por exemplo, eu morei, por exemplo, em São Paulo uma época também, mas o que eu tinha lá, aqui em Foz também é muito fácil de ter, né? Porque você tem acesso a um aeroporto internacional, você tem um mercado internacional praticamente de tudo que é tipo de coisa eletrônica aqui do lado, né? E dá para ver o pôr do sol ali na Argentina, né? Quer dizer, melhor do que uma experiência em São Paulo, que às vezes você vai ficar horas e horas no engarrafamento, né? Agora, uma coisa interessante que eu acho também é da vida, essa vida nômade, né? Você é um nômade digital, né? Eu sou. Como é que é essa tua vida de nômade digital? Então, já há alguns anos eu já venho vivendo no minimalismo, né? Eu acho divertidíssimo você ter... As pessoas às vezes falam, você tá quase sempre com a mesma camisa, quase sempre com as mesmas roupas, né? Eu acho muito bacana porque isso me ajudou muito a entender o real valor das coisas, né? Entender o valor que elas têm e também consumir menos, né? E quanto menos você consome, você acaba consumindo coisas de mais qualidade, né? E consumindo coisas de mais qualidade, você também tem um impacto diferente, ou conseguindo optar, por exemplo, por produtos e serviços que não agridam tanto a natureza, ou que tem uma opção mais adequada com os seus valores, né? O problema só de você ser nômade é que algumas pessoas têm raízes, outras têm asas, né? Geralmente as pessoas que têm raízes, elas se incomodam um pouco, elas não entendem por que é assim, né? E eu sempre tive asas, na verdade eu me incomodo um pouco de estar às vezes muito tempo num lugar só, mas o meu coração hoje ele pertence a uma pessoa e aí essa pessoa hoje ela me leva, me faz voltar muitas vezes, né? Então descobri um amor verdadeiro, maior. Eu sempre acreditei que o maior amor do mundo era o amor próprio, né? Então eu descobri que eu me amava muito cedo, então eu passei a me amar muito. Só que chegou uma hora que você descobre que o amor ele é uma coisa, ele consegue ser maior ainda que o amor próprio, né? Quando você encontra uma pessoa que te transforma, né? E te ensina e te comove, te move. Então hoje eu sempre estou voltando para estar perto da minha filha, né? Da minha família, e eu acho que ela é o que me faz voltar. Você é uma arvorezinha com asas, então, agora. Tem raízes e tem asas. Eu sou uma árvore num tufão. Tô preso no chão, mas tô sempre lá
virando aqui as folhazinhas. Muito bacana, Mike. Olha, muito legal o nosso bate-papo aqui. A gente está chegando no final, passa rápido. Muito, né? Que divertido. É muito bacana. Eu estou transmitindo também lá para a live para os meus seguidores aí. Por favor, acessem o Instagram do Software Mental, acompanhem com a gente, vai ser bacana. Isso. Softwaremental.com.br é o nosso site. Inclusive, gente, a gente lançou essa semana, estava conversando também antes aqui nos bastidores com o Mac, a gente lançou a nossa plataforma, né, o nosso site. Tem lá um teste do diagnóstico de mindset para vocês. Quem quiser experimentar, tem uma versão gratuita para você ver justamente como é que está a sua mentalidade, o quanto que ela está de acordo com essa nova realidade nossa, né? E o quanto em que às vezes é preciso ter um pouco de mudanças, né? Para a gente se adaptar melhor. Mac, muitas graças pela sua presença. Tá pronto. Venha sempre, né? Sempre que aparecer aí, conte conosco. Põe a gente no seu circuito aí. Por favor, nossa. Da turma. Vai ser um prazer. Obrigado a você que está ouvindo a gente, você que está trabalhando numa empresa. Acredite, você pode ser um empreendedor, você pode transformar o seu negócio. A partir do momento que você transforma você mesmo. Parece que é frase de autoajuda, frase pronta, mas é uma grande verdade. Se você consegue organizar seus pensamentos, criar uma estratégia, criar um plano de trabalho, construa esse plano e siga fervorosamente esse plano até ele dar certo, né? E você vai atrás dele. E é possível. Você pode utilizar ferramentas, você pode utilizar estratégias, você pode usar tudo que você tiver disponível, porque, gente, só se vive uma única vez. Então, se você morrer hoje, valeu a pena viver até aqui? Eu penso isso constantemente. Acredito muito nisso também. Não está dando certo, bicho, experimenta outra coisa. Como você falou aquela frase lá da educação? A frase grande, que mudanças pequenas. Desenvolvimento proximal. Desenvolvimento proximal. Vai um patinho de cada vez. Essa é muito boa. É isso aí. Não deu de um jeito, tenta o outro ali. Vamos lá. Uma hora vai dar certo. É isso aí. Obrigado, gente. Um beijo. Muitas graças, pessoal. Então, terminamos aqui esse nosso episódio do podcast. Por que a gente está tratando desses temas aqui no canal do Software Mental? Porque a gente confia que o mundo é um cenário de oportunidades e que você merece aproveitar essas oportunidades a partir do momento que expande as suas fronteiras mentais. Siga aqui o nosso canal, convide alguém que você acha que pode se beneficiar com esses conteúdos, vai lá no nosso site que a gente lançou, experimenta o diagnóstico de mindset, faz o seu diagnóstico, convida seus amigos para fazer, é de graça, vê lá como é que está a sua inovação, sua capacidade de pensar diferente, aproveita lá e aproveita os conteúdos que a gente está sempre disponibilizando de graça para você poder crescer, de se desenvolver e aproveitar mais o que está aí aparecendo, né, no seu cenário, na sua vida, tá bem? Um abração e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.